Mãe, filha e o segredo surpreendente, que ninguém esperava. Ela sempre chamou aquela mulher de mãe, mas algo dentro dela dizia que havia uma mentira por trás daquele sorriso. Por anos, tentou ignorar a sensação estranha que surgia toda vez que perguntava sobre o passado. Mas nada. Sempre que fazia perguntas, recebia silêncio, ou histórias pela metade. Até que um dia, sem querer, ouviu uma frase que jamais esqueceria. E naquele instante, sua vida virou de cabeça para baixo. Se essa história já mexeu com você logo no começo, imagina o que ainda está por vir. Então, antes de continuar, faz o seguinte. Já deixa o like agora para apoiar esse tipo de conteúdo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história como essa. Aqui, cada vídeo é uma lição de vida, uma verdade escondida e, muitas vezes, um alerta disfarçado de emoção. Vai lá, ativa o sininho e vem com a gente até o final dessa revelação surpreendente. Desde muito pequena, a filha já percebia que algo entre ela e a mãe não era como nas outras famílias. Era um vínculo delicado, quase invisível, como se um fio fino e instável ligasse os dois, prestes a se romper a qualquer momento. A menina notava, mesmo sem entender direito, que a mãe parecia distante, sempre um pouco fria, como se tivesse um segredo guardado no fundo do peito. Não havia aquele abraço apertado de todo dia, nem palavras de carinho espontâneas. O afeto vinha em pequenas doses, cuidadosamente medidas, quase como se a mãe temesse se entregar demais. Em muitos momentos, a mãe desviava o olhar quando a filha tentava puxar papo, e seu sorriso era raro, quase automático, como se fosse uma máscara colocada para manter uma aparência de normalidade. Além disso, havia algo no jeito que a mãe evitava falar sobre certas coisas, principalmente sobre o passado da própria família, sobre o pai da menina, ou mesmo detalhes simples da infância dela mesma. Quando a filha tentava perguntar, a mãe mudava rapidamente de assunto ou dizia que não era hora de falar sobre aquilo, que algumas coisas eram complicadas demais para serem explicadas. Essa postura criava uma barreira invisível, uma sensação inquietante de que havia algo errado, um mistério que a filha sentia, mas não conseguia decifrar. A relação entre elas não tinha a naturalidade que se espera entre mãe e filha. Não havia aquele sentimento de segurança plena, de confiança que cresce com os anos, mas sim uma espécie de desconforto sutil, uma tensão velada que pairava no ar. Na escola, a menina via as outras crianças falando das mães com tanto amor, de como se sentiam protegidas e compreendidas, e isso só reforçava a sensação de vazio dentro dela. Ela tentava, de todas as formas, buscar a atenção e o afeto da mãe, mas sempre parecia que algo a impedia de se conectar de verdade. A mãe cumpria seu papel com responsabilidade, dava o básico, mas faltava aquele toque de calor humano, aquele colo onde se pudesse chorar sem medo, sem precisar esconder as emoções. Essa distância gerava na filha uma mistura de curiosidade e tristeza, como se ela quisesse se aproximar, mas tivesse uma parede invisível a bloqueando. Nos momentos em que a menina olhava para a mãe, via os olhos dela muitas vezes desviando, um ar cansado, preocupado, quase carregado de culpa. E quando a filha tentava entender, a mãe apenas sorria de forma contida e dizia que tudo ficaria bem, mas aquela promessa soava vazia, como se escondesse uma realidade muito mais complexa. Aos poucos, a criança foi crescendo com essa dúvida constante. Por que a mãe parecia tão longe dela? Por que havia tanto silêncio em torno da história da família? Essas perguntas ficavam guardadas dentro do peito da menina, alimentando um sentimento de abandono e de insegurança que a acompanharia por muito tempo, como uma sombra silenciosa, a puxar sua atenção para o que estava por trás daquele vínculo frágil. Assim, o início dessa história já deixa claro que, por trás da aparente rotina, havia um relacionamento delicado, cheio de ausências e silêncios, onde o amor verdadeiro parecia estar escondido, esperando para ser revelado, mas ainda preso a um mistério que a filha não sabia como desvendar. Essa fragilidade no laço entre mãe e filha seria o ponto de partida para uma jornada emocional intensa, cheia de descobertas que mudariam para sempre
a percepção da menina sobre quem realmente era sua mãe e o significado da palavra família. À medida que a filha crescia, aquela sensação vaga de que algo estava errado se tornava mais forte e mais clara dentro dela. Não era apenas uma impressão passageira, mas uma percepção constante que parecia se infiltrar em todos os momentos do dia a dia. Ela notava, por exemplo, que a mãe a tratava de um jeito diferente dos outros filhos que tinham na família, se é que havia outros filhos, ou que outras crianças ao seu redor tinham mães mais próximas, mais atentas, mais presentes. A menina sentia um distanciamento que, mesmo sem explicação, doía profundamente. Era como se ela estivesse ali, mas não fosse totalmente aceita, não fosse parte integral daquele núcleo. Um dos sinais mais evidentes desse mistério se manifestava nas pequenas coisas que a mãe evitava mostrar ou falar. Fotos de família eram guardadas em caixas fechadas, documentos antigos desapareciam misteriosamente e datas importantes, como aniversários de pessoas que para a filha deveriam ser significativas, eram ignoradas ou trocadas por desculpas simples. A mãe desviava o olhar ao ouvir perguntas sobre esses assuntos, ou respondia com frases vagas como "isso não importa agora", ou "algumas lembranças são melhor deixar no passado". Essa postura criava uma barreira invisível entre elas, uma parede feita de silêncio e segredos que a filha sentia como um peso constante no peito. Além disso, havia momentos em que a filha percebia a mãe desconfortável na presença de parentes ou amigos antigos, como se eles guardassem um segredo que ela não podia saber. A menina reparava em olhares trocados, sorrisos, nervosos e conversas que mudavam abruptamente quando ela chegava perto. Às vezes, a mãe parecia esconder algo físico, como uma carta ou um objeto guardado, que nunca permitia que a filha visse. Essa sensação de que havia algo escondido, algo que a mãe não queria que ela descobrisse, criava uma ansiedade silenciosa, um misto de curiosidade e medo que acompanhava a menina dia após dia. Em casa, a tensão podia ser sentida até no ar. Havia dias em que a mãe parecia mais fechada, ausente, quase distante até na voz. Em outras ocasiões, pequenas discussões surgiam do nada, com a mãe respondendo de forma ríspida, como se estivesse guardando uma frustração interna que não conseguia expressar. A filha, confusa, tentava entender o que estava acontecendo, mas nunca recebia uma resposta clara. Essa falta de explicação só aumentava seu sentimento de solidão e de que havia uma linha invisível entre elas, uma linha que não podia ser cruzada sem causar dor. Tudo isso gerava na menina uma sensação constante de que não pertencia totalmente àquela família ou que havia algo na sua história que ninguém queria revelar. Ela sentia que sua identidade estava incompleta, que parte dela estava oculta atrás daquela barreira de silêncio. Essa sensação era reforçada pelo comportamento da mãe, que mesmo amando a filha, parecia lutar contra seus próprios fantasmas, mantendo um mistério que, para a menina, se tornava uma sombra que pairava sobre cada momento compartilhado. Assim, a sensação constante de que algo estava errado não era apenas um sentimento isolado, mas um fio que puxava a filha para uma busca silenciosa por respostas. Era a inquietação que a levaria a notar detalhes que passavam despercebidos para os outros, a questionar mais, a desconfiar das aparências. E, embora ainda não soubesse, essa percepção seria o primeiro passo para o que viria a ser uma descoberta que mudaria sua vida para sempre, revelando segredos escondidos no passado e emoções guardadas por muito tempo no coração daquela mãe distante. Com o tempo, aquela sensação incômoda que a filha carregava começou a se manifestar em sinais concretos, pequenas pistas que pareciam desconexas, mas que, juntas, formavam um quebra-cabeça inquietante. Em um desses momentos, ao vasculhar uma gaveta em busca de um caderno antigo, a menina encontrou algo que chamou sua atenção. Um envelope amarelado, com o nome dela escrito de forma quase ilegível na frente. O papel era envelhecido, as bordas gastas pelo tempo, e o conteúdo despertou imediatamente sua curiosidade. Era uma carta, escrita à mão,
com frases cortadas, passagens em que palavras estavam riscadas, como se alguém tivesse tentado esconder partes da mensagem. Aquilo não fazia sentido com tudo que ela ouvira até então sobre sua história e sua família. A carta falava de alguém que deveria ser sua mãe, mas que de alguma forma estava ausente. Além disso, em outras ocasiões, a filha ouviu conversas pela metade, frases soltas que escapavam das conversas dos adultos. Uma vez ela estava na cozinha, quando a mãe falava ao telefone com uma voz tensa e sussurrada. A menina não entendeu tudo, mas captou palavras como não pode saber, proteger ela e precisamos manter isso em segredo. Essas palavras ecoaram na mente da filha por dias, aumentando ainda mais sua sensação de que havia algo escondido que ela deveria descobrir. A comunicação truncada, as conversas interrompidas, tudo parecia um código que ela precisava decifrar. Outro momento que marcou. Essa fase foi quando, ao mexer em um álbum de fotos antigo, a filha percebeu que algumas páginas estavam rasgadas, faltando imagens importantes que poderiam explicar sua origem. Em outras fotos, ela viu pessoas que não reconhecia e notou o rosto da mãe sempre com um olhar diferente, como se tentasse esconder uma verdade desconfortável. Fotos com a verdadeira mãe dela, se é que existia, pareciam ser apagadas do passado, como se alguém tentasse apagar uma história inteira para evitar que fosse descoberta. Mais do que isso, a filha descobriu documentos antigos escondidos, como certidões e registros que indicavam nomes diferentes daqueles que ela sempre ouviu em casa. Esses papéis levantavam dúvidas sobre sua verdadeira identidade, sobre quem eram suas origens reais e por que ninguém falava disso em casa. Cada documento parecia abrir uma porta para um passado que estava sendo mantido sob segredo. Um passado que, ao invés de trazer conforto, só aumentava a angústia e o mistério. Esses sinais concretos fizeram com que a filha começasse a questionar não só a mãe, mas tudo que ela acreditava ser sua história. Ela se sentia perdida entre informações confusas, sabendo que algo muito importante estava sendo escondido dela, e que para encontrar a verdade, teria que enfrentar um caminho doloroso. A descoberta desses indícios marcou o início de uma busca intensa, uma jornada onde cada pequena pista era um passo rumo a uma revelação que mudaria completamente sua vida e seu entendimento sobre quem ela realmente era. Nesse cenário, a filha já não podia mais fingir que tudo estava bem. A inquietação tomou conta dela, e a necessidade de respostas virou uma urgência crescente. O mistério que cercava sua origem e a atitude evasiva da mãe começaram a criar uma tensão inevitável, preparando o terreno para os confrontos silenciosos que viriam a seguir. Essa fase da história é crucial, pois é nela que o mistério deixa de ser apenas uma sensação e se transforma em uma realidade palpável, pronta para explodir a qualquer momento e transformar para sempre a relação entre mãe e filha. A partir dos primeiros sinais concretos, a filha começou a observar a mãe com uma atenção quase investigativa, buscando respostas que sempre escapavam. Os olhares entre elas passaram a ser carregados de um silêncio pesado, cheio de perguntas não feitas e emoções contidas. Cada vez que a menina tentava puxar assunto sobre o que descobriu ou sobre as inconsistências que percebia, a mãe respondia com evasivas, frases curtas e, muitas vezes, com um olhar que evitava o contato direto. Essa atitude só aumentava o desconforto e a tensão no ambiente, como se uma barreira invisível se erguesse entre elas, bloqueando qualquer tentativa de aproximação verdadeira. O confronto, embora silencioso, era palpável no dia a dia. Em ocasiões simples, como durante uma refeição ou no trajeto para a escola, o ar ficava carregado de uma sensação incômoda, onde ambas se esforçavam para evitar tocar no assunto. Mas os olhos diziam tudo. A filha tentava olhar nos olhos da mãe buscando alguma verdade, alguma pista, e via de volta um misto de medo, culpa e tristeza. Emoções que ela ainda não sabia decifrar completamente. À medida que a menina pressionava por respostas, a mãe se tornava mais tensa, inquieta, às vezes até fechada em si mesma, dando respostas vagas que não preenchiam o vazio das dúvidas. Em algumas ocasiões, o desconforto se manifestava em pequenos gestos. A mãe desviava o
olhar rapidamente. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tentava esconder um objeto ou um documento, e seu tom de voz ficava ríspido, como se estivesse à beira de explodir. Esses momentos aumentavam o conflito interno da filha, que sentia uma mistura de medo e frustração, pois queria entender, mas se deparava com um muro invisível que parecia intransponível. A tensão entre as duas se tornava quase física, um silêncio desconfortável que falava mais do que palavras poderiam expressar. O ambiente familiar também sofria com esse clima pesado. Quem estava perto começava a perceber que algo não estava bem, que as conversas eram truncadas e os olhares trocados entre mãe e filha carregavam uma carga emocional difícil de ignorar. A menina sentia-se cada vez mais isolada, presa entre a necessidade de respostas e o medo do que poderia descobrir. A mãe, por sua vez, parecia lutar contra um passado doloroso que ainda a aprendia, protegendo a filha de uma verdade que talvez ela mesma tivesse dificuldade de encarar. Esse momento da história é marcado pela construção de uma tensão crescente, onde o silêncio e os olhares evitados são a forma mais intensa de comunicação entre as duas. O confronto silencioso revela a complexidade do relacionamento delas. Não é um conflito aberto, mas uma luta interna, cheia de sentimentos não ditos, medos e segredos. É uma fase delicada, onde cada gesto e cada silêncio carregam um peso enorme, preparando o terreno para as revelações que virão e para o impacto emocional que transformarão para sempre a vida da filha e da mulher que ela acreditava ser sua mãe. A tensão cresce a ponto de transformar o ambiente em uma prisão emocional, onde ambas ficam presas a um segredo que corrói aos poucos a relação e o amor que ainda existe, mas que precisa de coragem para se libertar. É nesse silêncio, nesse jogo de olhares, que se esconde a verdadeira dor, um prenúncio do que está por vir, um convite para que a verdade finalmente venha à tona e possa ser enfrentada, por mais difícil que seja. Num encontro de família que parecia comum, um momento inesperado mudou para sempre a percepção da filha sobre a mãe. Estavam reunidos na sala, entre risos e conversas discretas, quando um parente distante, talvez sem querer, deixou escapar uma frase que parecia pequena, mas carregava um peso enorme. Você é muito parecida com sua verdadeira mãe. O ar ficou pesado naquele instante. A menina congelou, o sorriso desapareceu do rosto, e todos na sala sentiram que algo profundo e delicado havia sido revelado, mesmo que por acidente. A frase parecia uma chave que destrancava uma porta que até então estava trancada, um segredo guardado a 7 chaves. A reação da mãe foi imediata, mas sutil. Um olhar rápido de preocupação, uma expressão que tentava esconder surpresa e medo, e um silêncio estranho que tomou conta da sala. Para a filha, foi como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela olhava para a mãe, esperando alguma explicação, alguma confirmação, mas não havia resposta. O parente, percebendo o impacto de suas palavras, desviou o olhar e mudou de assunto, como se tentasse apagar o que acabara de dizer. Mas a dúvida já estava plantada na mente da menina, crescendo e ganhando força a cada segundo que passava. Esse momento marcou uma virada crucial na relação entre as duas. Até então, a filha carregava dúvidas e suspeitas, mas agora tinha uma pista concreta, uma evidência palpável de que a história que conhecia não era toda a verdade. A frase simples, porém poderosa, abriu um espaço para que perguntas antes tímidas se tornassem urgentes. Quem era, afinal, essa verdadeira mãe? Por que ninguém falava sobre ela? E por que a mulher que a criava não parecia querer tocar nesse assunto? Nos dias seguintes, a atmosfera em casa mudou. A filha passou a observar cada gesto da mãe com ainda mais atenção, tentando captar qualquer sinal de confirmação ou negação. A mãe, por sua vez, parecia estar lutando internamente, dividida entre proteger a filha e lidar com o peso do segredo que carregava. O silêncio entre elas ficou mais carregado, e o distanciamento que já existia aumentou, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre as duas, maior e mais difícil de transpor. Além do mais, o comentário do parente serviu como um gatilho que fez a filha ir atrás de mais pistas, mais provas
que ajudassem a entender aquela situação. Ela revisitou fotos antigas, documentos e conversas, buscando encaixar as peças desse novo quebra-cabeça que surgira. A dúvida virou quase uma obsessão, um fogo interno que não deixava a menina descansar. Esse foi o momento em que o mistério deixou de ser apenas uma sensação vaga para se tornar uma verdade latente, escondida à vista de todos, mas que precisava ser enfrentada. O parente que falou aquilo talvez nem tivesse percebido o impacto de sua fala, mas para a filha, aquela frase foi como um divisor de águas. Era o primeiro fio solto do segredo que envolvia sua origem, uma abertura para que a verdade viesse à tona, por mais dolorosa que pudesse ser. Essa revelação não só abalou a relação mãe e filha, mas também iniciou um processo inevitável de confronto, descobertas e mudanças que transformariam para sempre a vida daquela menina e da mulher que ela sempre chamou de mãe. Depois do comentário do parente, a filha não conseguiu mais conter a inquietação dentro de si. A dúvida, que antes era uma sombra distante, tornou-se uma pergunta urgente que precisava de resposta. Então, com o coração acelerado e uma mistura de medo e coragem, ela decidiu confrontar a mãe diretamente. Num momento em que estavam a sós, ela olhou nos olhos daquela mulher que a criou e perguntou de forma simples, mas carregada de emoção: "Você é mesmo minha mãe?" A pergunta parecia pequena, mas era o peso de anos de silêncio e mistério que ela jogava naquele instante. A reação da mãe foi imediata e intensa, mas não da forma que a filha esperava. Em vez de responder com palavras claras, a mulher permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Seus olhos se encheram de lágrimas e seu corpo ficou tenso, como se estivesse lutando para controlar uma tempestade interna. Foi um momento de explosão emocional contida, onde toda a dor, medo e culpa que ela carregava pareceram se manifestar, mas sem dizer uma palavra. O silêncio dela foi mais eloquente do que qualquer resposta. Depois daquele instante, a mãe tentou evitar o assunto, desviando o olhar e mudando de tema, mas a filha sabia que não poderia deixar aquilo assim. A tensão entre elas aumentou, e as perguntas ficaram cada vez mais difíceis de ignorar. A filha não queria mais mentiras ou evasivas. Ela precisava da verdade, mesmo que fosse dolorosa. A pressão que ela exercia não era só para si mesma, mas também para libertar a mãe daquele peso que parecia a aprisionar. Era um confronto silencioso, mas cheio de emoções reprimidas que estavam prestes a explodir. A mãe, por sua vez, estava dividida. Ela queria proteger a filha, evitar que ela se machucasse, mas sabia que a verdade não podia mais ser escondida. A recusa inicial em responder foi uma defesa natural, uma tentativa de postergar o inevitável, mas por dentro, ela sabia que precisava enfrentar aquele momento. A relação entre as duas, até então marcada por distâncias e segredos, chegou a um ponto de ruptura, onde nada mais poderia ser ignorado. Esse confronto direto foi um marco emocional poderoso, um ponto de virada na história. A pergunta simples da filha desnudou um segredo guardado por anos, e a reação da mãe revelou a complexidade daquele segredo e o peso do amor disfarçado por mentiras. A explosão emocional que se seguiu não foi apenas uma crise, mas o início de um processo de cura, onde ambas precisariam enfrentar suas dores e fragilidades para finalmente buscar a verdade e a reconciliação. A intensidade desse momento prepara o terreno para a revelação chocante que virá a seguir, mostrando que o amor nem sempre é fácil ou perfeito, mas pode estar escondido atrás de muitas camadas, esperando para ser descoberto e compreendido. A pergunta "Você é mesmo minha mãe?" é mais do que um questionamento de identidade. É o clímax de uma jornada emocional que toca as profundezas da relação humana entre mãe e filha. Após o confronto carregado de emoções, a mãe finalmente encontrou forças para revelar a verdade que carregava silenciosa há tanto tempo. Com a voz trêmula e os olhos marejados, ela contou que, na verdade, não era a mãe biológica da filha, mas sim a tia que a criou como sua própria filha. Explicou que a verdadeira mãe da menina havia morrido ou desaparecido quando ela ainda era muito pequena, e para protegê-la da dor e da instabilidade que essa perda poderia causar,
Ela decidiu assumir o papel de mãe, escondendo a verdade para que a criança pudesse crescer em um ambiente mais seguro e cheio de amor, mesmo que às vezes distante e marcado por segredos. A revelação chocou a filha profundamente. Toda a base da sua identidade, tudo aquilo que ela acreditava sobre sua família e sobre si mesma, parecia desmoronar naquele instante. Sentiu-se traída, confusa, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquela mentira, por mais bem intencionada que fosse, rompeu o delicado fio que ligava mãe e filha, transformando o amor guardado em uma mistura complexa de sentimentos contraditórios: raiva pela ocultação, tristeza pela perda e medo do desconhecido que agora se descortinava diante dela. Era uma tempestade emocional difícil de compreender e processar. Nesse momento, a filha passou por um colapso emocional, mergulhando numa crise profunda que a afastou da mulher que até então acreditava ser sua mãe. Sentiu-se sozinha e perdida, como se tivesse sido enganada por quem mais deveria protegê-la. O distanciamento não foi apenas físico, mas principalmente emocional. As palavras não ditas e os segredos guardados por tanto tempo criaram um abismo difícil de transpor, onde a confiança parecia ter sido quebrada de forma irreparável. A relação, que já era frágil, entrou em uma crise que parecia sem solução. Mas no meio dessa dor, veio também o espaço para a reflexão. Com o tempo, a filha começou a entender que, apesar da mentira e do segredo, aquela mulher havia feito tudo por amor e proteção. Ela percebeu que o papel de mãe vai muito além do vínculo sanguíneo. É feito de cuidado, sacrifício e presença, mesmo que imperfeita. Esse reconhecimento foi o primeiro passo para o caminho do perdão e da reconciliação, abrindo espaço para que as feridas começassem a cicatrizar. O reencontro entre as duas não foi simples nem imediato, mas aconteceu de forma verdadeira e cheia de emoção. Lágrimas foram derramadas, palavras foram finalmente ditas, e o amor escondido por trás dos segredos pôde finalmente emergir com força e sinceridade. A filha, agora com uma nova compreensão sobre sua história, pôde aceitar que família é mais do que laços de sangue. É sobre quem está presente, quem escolhe cuidar, e quem ama, mesmo nas dificuldades. Esse momento marca um ponto crucial na narrativa: a superação da dor pela verdade, o reconhecimento do amor além da biologia e a construção de um laço renovado, mais forte e verdadeiro. A revelação chocante, embora dolorosa, abre espaço para a redenção e para uma nova forma de amor, que não depende do passado, mas da coragem de enfrentar o presente com sinceridade e coração aberto. Essa lição, profundamente humana, ecoa como uma mensagem poderosa sobre o que realmente significa ser família. A revelação inesperada atingiu a filha como um choque violento, derrubando todas as certezas que ela tinha sobre sua vida e identidade. A notícia de que a mulher que sempre chamou de mãe era, na verdade, sua tia, a deixou emocionalmente despedaçada. Um turbilhão de sentimentos tomou conta dela: raiva, confusão, tristeza e um profundo sentimento de traição. Tudo parecia um pesadelo do qual não conseguia despertar. Ela se sentia perdida, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés, e aquela segurança que imaginava ter dentro do lar desaparecera de repente. A pessoa em quem confiava, que deveria ser seu porto seguro, agora parecia distante e quase uma estranha. Nessa fase, a filha entrou em um colapso emocional intenso. Ela se afastou da mãe, ou tia, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Não queria mais ouvir explicações, nem palavras de conforto. Cada tentativa de aproximação parecia apenas aumentar a ferida aberta dentro dela. O vazio e a sensação de abandono se tornaram quase insuportáveis, e ela se viu mergulhada numa solidão profunda, mesmo estando cercada por familiares. A dor da mentira, por mais que tivesse sido motivada pelo amor e pela proteção, parecia difícil de perdoar. Esse afastamento foi um período de silêncio entre as duas, uma pausa dolorosa, onde o relacionamento parecia estar à beira do fim. A filha precisava de tempo para processar tudo. Aquilo, para entender como sua história havia sido escrita com tantas omissões e segredos. Ela questionava tudo o que viveu até ali:
Os momentos de carinho, as conversas, as promessas, tudo parecia agora envolto em dúvidas e incertezas. Ao mesmo tempo, a mãe lutava com a culpa e a tristeza, desejando poder desfazer o passado, mas sabendo que a verdade não podia mais ficar escondida. Com o passar dos dias, a filha começou aos poucos a refletir sobre tudo o que acontecera. A dor ainda estava ali, mas junto com ela surgia uma compreensão crescente. Aquela mulher, apesar das mentiras, sempre esteve presente, sempre a amou e fez o possível para protegê-la das dores do passado. Essa percepção não apagava o sofrimento, mas começava a abrir uma brecha para o perdão. Ela começou a perceber que a família não é definida apenas pelo sangue, mas pelos laços construídos com amor, cuidado e presença verdadeira. A partir desse entendimento, a filha deu o primeiro passo para o reencontro. Um reencontro delicado, cheio de lágrimas, palavras emocionadas e silêncios que falavam mais do que qualquer frase. As duas começaram a reconstruir o que parecia perdido, tijolo por tijolo, com paciência e muito sentimento. A confiança, quebrada pela revelação, começava a ser restaurada pelo diálogo sincero e pela aceitação mútua das fragilidades de cada uma. Esse processo de reconciliação não apaga a dor do passado, mas cria um novo caminho, onde a verdade e o amor podem coexistir, permitindo que a relação floresça de uma forma mais real e profunda. A crise se transforma em uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre mãe e filha ou tia e sobrinha, mostrando que, apesar das dificuldades, o amor verdadeiro tem a força de curar e transformar vidas. Essa fase da história é marcada pela emoção pura, pelo reconhecimento da imperfeição humana e pela esperança de um futuro onde o passado não mais determine o presente, mas sirva de base para um novo começo. Após o afastamento e o colapso emocional, a filha entrou num período de reflexão profunda e dolorosa. Sozinha com seus pensamentos, ela revivia cada momento da relação com a mulher que a criou, tentando compreender toda aquela confusão de sentimentos que a consumia. Era uma mistura de raiva, tristeza, ressentimento, mas também de gratidão e reconhecimento. Aos poucos, a filha começou a entender que, apesar da mentira, do segredo guardado por tantos anos, havia um amor genuíno por trás daquela história. Era um amor silencioso, cheio de imperfeições, mas verdadeiro e presente. Essa compreensão não veio de imediato. Foi um processo lento e delicado, que exigiu muito da menina. Ela precisou aceitar que a verdade, por mais dolorosa, era um passo necessário para a cura de suas feridas internas. Aos poucos, as lembranças boas começaram a pesar mais do que as traições. Ela relembrou os momentos em que se sentiu protegida, os gestos de cuidado, os sacrifícios que aquela mulher fez para que ela tivesse uma vida melhor, mesmo que escondendo sua verdadeira origem. Essa percepção foi fundamental para que ela começasse a dissolver o muro invisível que havia construído entre as duas. O afastamento, que antes parecia um fim, deu lugar a um espaço para o diálogo e a reflexão. A filha percebeu que precisava abrir o coração, não só para entender a mãe, mas também para permitir que ela entendesse a dor causada pelo segredo. Essa troca, cheia de emoção e vulnerabilidade, foi o primeiro passo para a reconstrução da relação. Ela começou a enxergar que o amor verdadeiro não depende apenas de laços sanguíneos, mas de escolhas diárias, de presença constante e de perdão. Quando finalmente decidiu voltar a se aproximar, o reencontro foi carregado de emoção intensa. Lágrimas foram derramadas, palavras foram ditas, e abraços apertados selaram o início de uma nova fase. Não foi um caminho fácil ou imediato, mas um processo gradual de redescoberta e aceitação mútua. A filha entendeu que a mulher que a criou fez uma escolha. Difícil por amor, e isso dava sentido a tudo que parecia perdido. O perdão não apagou o passado, mas permitiu que o amor florescesse de uma forma mais madura e verdadeira. Essa etapa da história mostra como o amor pode superar a dor das mentiras e dos segredos, quando existe disposição para compreender, perdoar e seguir em frente juntos. A filha aprendeu que família não é apenas quem gera, mas quem permanece, quem cuida
e quem escolhe amar apesar das dificuldades. Essa lição de vida, marcada por redenção e esperança, encerra o ciclo de uma relação frágil que, apesar dos obstáculos, encontrou sua força no amor genuíno e na vontade de recomeçar. O final desse capítulo traz uma mensagem poderosa. A verdadeira família é aquela construída pelo coração, e não apenas pelo sangue. É um convite para que, mesmo diante das maiores adversidades, o amor e o perdão sejam a base para a reconstrução e a redenção, mostrando que, no fim, o que realmente importa é quem está presente com amor verdadeiro. No encerramento dessa história cheia de reviravoltas e emoções intensas, a filha finalmente reconhece uma lição profunda e transformadora. Família nem sempre é definida pelo sangue, mas por quem realmente está presente com amor genuíno. Após a tempestade de descobertas, confrontos, dores e perdões, ela entende que o vínculo verdadeiro vai além das origens biológicas. O amor, o cuidado e a presença constante são os verdadeiros alicerces que sustentam uma relação familiar forte e verdadeira, mesmo quando marcada por segredos e desafios. Essa percepção nasce da experiência vivida, das feridas que foram abertas e curadas, das escolhas feitas por aquela mulher que, embora não fosse sua mãe biológica, dedicou sua vida a protegê-la, amá-la e criá-la. A filha compreende que o ato de amar e cuidar não depende exclusivamente da genética, mas de um compromisso diário, muitas vezes difícil, mas repleto de significado e profundidade. A história mostra que a família é uma construção emocional, um lugar onde o respeito, a confiança e o carinho se tornam pilares essenciais para a convivência. Ao final, a filha encontra um novo sentido para sua identidade, uma identidade que não está atrelada apenas ao que foi escondido ou revelado, mas à jornada de superação e aprendizado que ela trilhou. Ela entende que pode escolher o que quer carregar como sua história, que pode construir relações verdadeiras baseadas no amor presente e que esse amor é capaz de superar as maiores dificuldades. Essa transformação interna abre espaço para a esperança e para um futuro onde os laços familiares são fortalecidos pela sinceridade e pelo perdão. A história se encerra com uma mensagem clara e inspiradora para o espectador. A verdadeira família é aquela que acolhe, que permanece ao nosso lado nas adversidades, que escolhe amar mesmo diante das imperfeições humanas. Nem sempre o sangue é suficiente para criar esse laço. Muitas vezes, é o amor incondicional, a presença constante e a dedicação que fazem a diferença na vida de alguém. Esse é um convite para refletir sobre o significado real da palavra família, para valorizar quem está presente de coração aberto e para buscar a reconciliação onde houver feridas. Essa lição de vida e redenção transforma a narrativa de um mistério familiar em uma história universal de amor, perdão e esperança. Ela deixa o público com a sensação de que, apesar dos segredos e das dificuldades, sempre há espaço para o recomeço, para a cura e para a construção de laços verdadeiros. O encerramento é um chamado para que cada um olhe para sua própria vida e perceba quem são as pessoas que realmente importam, aquelas que fazem da família algo maior do que a biologia, um lugar onde o amor verdadeiro vive e prospera. E aí, você já passou por uma situação parecida? Ou conhece alguém que viveu um segredo de família que mudou tudo? Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa história e compartilhe sua opinião, porque a sua experiência é muito importante para a gente. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando histórias emocionantes como essa, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Cada like e inscrição ajuda a gente a trazer mais conteúdos que toquem o coração e façam você refletir. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.